Hoje nós vamos aprender a história de Rode, que está no livro de Atos, capítulo 12, e estaremos lendo os versos 12 até o 16. E diz assim a palavra do Senhor: Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. E então os outros disseram: Você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. E então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. E ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. Vamos orar? Pai, obrigada por estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a Tua Santa Palavra. Que o Senhor possa tocar o nosso coração, que o Senhor possa trazer conhecimento e clareza à luz da Sua Palavra para o nosso coração e que venhamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Como nós estamos aqui num formato de estudo bíblico, eu estou com o meu computador, fiz as minhas anotações novamente sobre esta mulher chamada Rode e eu quero compartilhar com você agora. Bom, quem era Rode? Ela era uma serva, empregada da mãe de Marcos, que convivia com eles naquela casa. Ela participava de todas as reuniões da igreja e era uma serva, uma menina que buscava ao Senhor. E ela reconhece a voz de Pedro quando ela abre a porta. Lembrando aqui que Pedro havia sido liberto por Deus da prisão, pois Herodes queria matar a Pedro, assim como tinha feito com Tiago. Então Pedro estava no cárcere, na prisão, e no outro dia ele seria morto. Mas durante a noite o Senhor envia o seu anjo para libertar Pedro. E então o primeiro lugar que Pedro se achega é na casa da mãe de Marcos, onde eles estavam o quê? Reunidos, orando, intercedendo para que Deus desse livramento a Pedro. E quando ele bate na porta, quem abre? Rode. E ela reconhece a voz dele. Bom, nós só reconhecemos a voz de quem nós temos intimidade, de quem realmente nós conhecemos e passamos tempo próximas. Rode conhecia a Pedro. Eu queria falar com vocês sobre sensibilidade espiritual. Será que nós estamos reconhecendo a voz de Deus quando Ele nos chama? Quando Ele te convida para vir mais perto, no secreto? Quando Ele te convida a abandonar o mundo e se tornar um instrumento nas mãos dEle? Será que nós temos ouvido e reconhecido a voz de Deus? Para reconhecermos a voz de alguém, é necessário conhecer muito bem essa pessoa, é necessário conversar, é necessário estar perto, é necessário ter intimidade. E para isso nós precisamos reconhecer a voz do Espírito Santo e passar mais tempo com ele em oração. A mulher virtuosa do século XXI, ela gasta tempo na presença de Deus e ela tem sensibilidade espiritual. Você tem sensibilidade espiritual? Está ouvindo o Senhor te chamar? Não? Então você precisa ter mais tempo com o Espírito Santo. E esse tempo vem através da oração, da leitura bíblica, do jejum e da entrega completa, sem reservas, ao Senhor. Ela ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas foi logo anunciando, é isso que a Bíblia nos diz. Rode fica tão feliz que Pedro estava ali novamente, que ele estava livre daquela prisão, que ela corre anunciar aos demais da igreja. E isso foi uma resposta de oração, porque aquela igreja estava ali reunida, orando pela libertação de Pedro. E será que nós já tivemos uma resposta à nossa oração? Ou às nossas orações?
que você orou e logo Deus te respondeu. Rode sabia que para Pedro estar ali, somente sendo um agir de Deus na vida dele. E ela acreditava no poder da oração da igreja. A oração, ela abre portas, a oração, ela quebra cadeias, a oração, ela quebra grilhões. E você pode orar de maneira intencional sobre as áreas da sua vida e profetizar. Quando nós estamos precisando de algo, quando nós estamos precisando guerrear, nós precisamos orar ao Senhor, porque a oração, ela tem a resposta que vem de Deus. Vem do Senhor no tempo dele, mas vem. Não se canse de clamar, de orar, de profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida. A mulher virtuosa do século XXI é uma mulher que ora, é uma mulher que intercede, é uma mulher que gasta tempo na oração, que ora por todas as áreas da sua vida, até a resposta de Deus chegar. Então, seja intencional nas suas orações e não deixe de orar todos os dias apresentando sua vida e tudo que você tem diante do Senhor. Quando Rode se achega diante da igreja e diz: "Olha, quem está batendo na porta é Pedro." As pessoas ficam indignadas. Como assim, Pedro? E então eles dizem que Rode estava louca, estava delirando. Mas ela persistia em dizer que ele estava ali. E então disseram: "É o seu anjo." Ela tinha certeza e confiança em Deus. E quando nós oramos, nós precisamos exercer a nossa confiança e a nossa certeza de que Deus está ouvindo as nossas orações e que no tempo oportuno ele responderá e o nome dele será glorificado através de nós. Muitas das vezes, quando nós contarmos a notícia de que as nossas orações foram ouvidas, que a resposta chegou, muitas pessoas não vão crer. Muitas pessoas vão achar que nós estamos delirando, que isso não é verdade, não é mesmo? Mas nós temos que ter confiança, nós temos que profetizar, nós temos que declarar, nós temos que confiar plenamente no nosso Deus, que quando nós oramos, nós teremos resposta. E a resposta virá para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Pedro continuava batendo na porta. E eles abriram e viram e ficaram atônitos, admirados. Deus está olhando para aquilo que você ora. E quando as orações forem respondidas, as pessoas ficarão maravilhadas. As pessoas que nos cercam sabem da nossa luta. Elas sabem das nossas orações, muitas das vezes, pois nós oramos como igreja e às vezes junto como igreja, né? E quando o milagre acontecer, a resposta vir, as pessoas vão ficar maravilhadas com o agir de Deus sobre aquela situação. Por isso, não desista, não desanime e não deixe de orar, porque Deus, ele te responde. A mulher virtuosa do século XXI é uma mulher que ora, é uma mulher sensível à voz de Deus, é uma mulher que não desanima, tem confiança, é uma mulher que profetiza e é uma mulher que vive as respostas das suas orações. É uma mulher que não vive de contar testemunhos de outras pessoas ou testemunhos que já vivenciou lá no passado, mas é uma mulher que vive os testemunhos atuais da glória de Deus que se manifesta na sua vida diariamente. Você que está aí do outro lado, está aqui, está participando deste curso Mulher Virtuosa do século XXI. Porque você tem no seu coração o desejo, a vontade de se transformar nesta mulher. A mulher virtuosa, ela é construída diariamente, com muito esforço nosso. Mas o Senhor, ele nos deixa exemplos de mulheres que fizeram a diferença através das suas atitudes. Você pode ser essa mulher com atitudes diferentes, com atitudes ousadas na presença do Senhor, e que se permite ser um instrumento de Deus por onde passa. Nós aprendemos com Rode
a ter sensibilidade espiritual. Nós aprendemos com Rode a não desanimar. Nós aprendemos com Rode a orar incansavelmente. Você pode fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida de quem está próxima de você, sendo uma mulher segundo o coração de Deus, segundo a palavra do Senhor. E então, marcar a sua geração neste século XXI, sendo a mulher virtuosa.